Meu nome é Leandro Porciúncula. Eu sou o Sandro Rodrigues, Porciúncula Rodrigues também. A ideia desse curso é mostrar essa mudança de conceito, né? É você sair do TI tradicional e enxergar a TI de uma outra forma, que seria a computação em nuvem. Bom, então, o que é Cloud Computing? Bom, Cloud Computing é uma filosofia, tá? Um conceito. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, não é uma tecnologia, é uma filosofia, uma forma de viver o TI, a forma de implantar, na forma de fazer a sua infraestrutura, os seus softwares. Então, é uma filosofia, tá? Um conceito que é o de computação em nuvem. Bom, compartilhamento de recursos. Então, a computação em nuvem é quando você consegue compartilhar recursos. Quando a gente está falando aqui de recursos, são desde recursos físicos, storages, os próprios servidores. Então, isso aí faz parte da computação em nuvem. Então, a computação em nuvem é você conseguir compartilhar esses recursos. Essa é uma dos pontos da computação em nuvem. Né? Então, isso quer dizer que numa plataforma de cloud, seja lá na AWS ou na Microsoft, na nuvem da Microsoft, no Google, os recursos daqueles data centers, eles são compartilhados entre os usuários, tá? Tanto os hypervisors, que são os virtualizadores, quanto storages e todos os outros recursos. Bom, outra coisa é que a possibilidade de mínimo esforço de gerenciamento. A computação em nuvem, com a computação em nuvem, diminui bastante o seu esforço de gerenciamento. A gente tem casos até de alunos que já nos deram alguns depoimentos, que depois de migrarem para a computação em nuvem, viram empresas que tinham aí mais de 40 funcionários na área de tecnologia, e essa empresa, depois que migrou as suas aplicações para computação em nuvem, ficou aí com 4, 5 profissionais especializados em cloud, né? Então, isso aí, por quê? Porque diminui o esforço de gerenciamento daquela infraestrutura. Ela fica toda automatizada. E isso pode parecer horrível, né? Pô, o cara, então, quer dizer que a computação em nuvem está vindo para tirar o nosso emprego. E depende, tá? A resposta é depende. Depende se você deixar para se especializar nisso lá, quando já tiver, já for unânime, quando todo mundo já estiver usando, ou se você sair na frente. Então, se você sair na frente, se especializar em computação em nuvem, em alguma plataforma e entrar já nesse mercado, não, você vai estar ali, vai estar inserido naquele mundo, tá? Mas se você não se preocupar com isso e deixa a vida me levar, aí é possível que isso aconteça, como em tudo, né? Claro que quando fecha algumas coisas, abrem-se outras oportunidades. Sempre é assim. Então, vai de você procurar esse conhecimento e se especializar nisso agora ou não. Então, mas isso é uma coisa que já está acontecendo, tá? As empresas já estão migrando para a nuvem. Hoje, grande parte das empresas já utilizam pelo menos algum recurso em nuvem, e isso já vem mudando o nosso mercado. Por exemplo, só dando um exemplo, se você tem lá, a sua empresa usa algum software como serviço para e-mail, por exemplo. Antes, tinha profissionais de TI para instalar servidores de e-mail. Então, o cara ia lá, instalava um Zimbra e tal. E hoje, talvez já não vale mais a pena fazer isso. Então esse é um exemplo, né, de que as empresas estão usando, e 95% das empresas já usam tecnologia de cloud em algum nível. Uma outra coisa muito importante é que você não precisa necessariamente ter uma interação com o provedor. O que isso significa? Na hora de você escalar os seus recursos, quando a gente fala de recursos aqui, vou dizer, por exemplo, na hora que você precisa de mais espaço no storage, você não precisa solicitar isso para o provedor, isso já está disponível para você. Então, por exemplo, no caso da AWS, você já tem lá disponível para armazenamento um espaço praticamente interminável, onde você só vai lá e utiliza e vai pagar somente pelo aquilo que você utilizar. Eu não preciso ligar para a AWS ou solicitar mais espaço disso. Então, essa necessidade de interação com o provedor que você não tem na computação em nuvem, que normalmente você tem quando você contrata, por exemplo, um VPS. Se você precisa, o VPS seria um servidor virtual que os provedores vendem aí. Quando você precisa aumentar esse VPS, você precisa solicitar. Isso às vezes leva 3, 4 dias, uma semana, dependendo do provedor.
E a gente vai ver mais adiante, tá? Por que isso acontece? Porque com a computação em nuvem, você mesmo faz as suas configurações, você decide o que você vai escolher, vai usar e o que não vai mais usar, tá? Através de uma interface, através de uma linha de comandos. E isso vem muito para ajudar nessa forma, nesse conceito de escala, né? Porque na computação em nuvem, a escala ela é de uma forma um pouco diferente. Na computação em nuvem, a gente utiliza, em vez de utilizar o crescimento vertical, nós utilizamos o crescimento horizontal. Por exemplo, o crescimento vertical é o que você usa no seu ambiente local, ou até mesmo em VPS. A sua aplicação utiliza hoje, vou dar um exemplo aqui, uma aplicação que utilize hoje no servidor, um servidor com 2 vCPUs e 16 GB de memória. No momento que você precisa de mais recurso, na TI tradicional, hoje no seu ambiente local, o que você vai fazer? Você vai colocar mais memória nesse servidor. Já na computação em nuvem, esse crescimento ele é de forma horizontal. Então, na TI tradicional você tem um crescimento vertical e na computação em nuvem esse crescimento ele é horizontal. O que seria um crescimento horizontal? Você coloca mais recursos com isso, por exemplo, vou dar um exemplo desse crescimento que eu falei antes, num servidor web, que você, em vez de colocar mais memória, mais processador, você colocaria mais instâncias, né, de computação em nuvem, dentro de um balanceador de cargas e dividiria esse recurso em diversas instâncias. Isso aí, até mesmo você pode pensar que isso aí pode ficar mais caro, mas isso aí diminui bastante. E quando a gente fala em escala horizontal, o que tem que pensar também na aplicação? A aplicação, ela precisa estar preparada para essa escala horizontal. A gente vai ver isso mais adiante. Por quê? Porque aí as suas instâncias, quando a gente fala instância, estou falando de máquinas virtuais, tá? Então, no mundo cloud, máquinas virtuais são instâncias, para quem não tem esse conhecimento, e elas se tornam descartáveis. Então, por exemplo, um servidor web que você tem, um sistema web, você pode colocar várias dessas instâncias respondendo pelo mesmo sistema, e de forma que elas acessem os objetos, que sejam imagens e documentos, em um lugar centralizado, e elas também acessem o banco de dados em um outro lugar centralizado. Não está tudo rodando na mesma máquina. A aplicação, ela é modular. Então, uma parte em cada coisa para a gente poder ampliar e escalar isso. Então, dessa forma, várias instâncias respondem pelo mesmo servidor web através de um IP virtual no load balance. E aí você pode deletar a instância e criar mais instâncias se tiver mais acesso, tá? Então, aí começa os grandes recursos da computação em nuvem. E isso facilita até mesmo quando você começa a utilizar já, por exemplo, PaaS, que seria plataforma como serviço. A gente vai falar mais para frente o que é IaaS, o que é PaaS, o que é SaaS, a diferença dessas. Porque às vezes você acha que é uma salada de letrinhas aí, né? IaaS, PaaS e SaaS, que maldito essas coisas. A gente vai falar mais na frente o que é cada uma dessas coisas, mas quando você começa a utilizar PaaS, que seria, por exemplo, um banco de dados aí como serviço, isso fica muito mais fácil de você escalar, porque esse banco de dados ele já fica um recurso separado, ele já fica com alta disponibilidade configurada, você não precisa se preocupar com isso. Então, quando você começa a utilizar esse recurso, fica tudo bem mais fácil. Outra coisa bem importante aqui é que quando você tem esse crescimento horizontal, como o Sandro falou, essas instâncias são descartáveis. Então, você não precisa ter necessariamente toda a parte do tempo utilizando todos esses recursos. Com isso, você começa a economizar. Por exemplo, se a sua empresa trabalha de segunda a quinta, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 19 horas. Então, esse é o seu maior pico de utilização das suas aplicações. Você não precisa manter todos esses recursos ligados, toda aquela quantidade de instâncias ligadas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode deixar isso aí ligado a uma quantidade maior durante o período que você tem um pico maior de utilização e durante a noite, apenas para essas aplicações continuarem rodando, ou dependendo da empresa, você pode até desligar tudo, tá? Mas o ideal é você deixar pelo menos 1, 2 instâncias rodando para sua aplicação continuar no ar, e com isso você começa a economizar dinheiro realmente. E aí, já pegando o gancho de o que a gente falou antes, que não precisa interação com o provedor, essas configurações você mesmo pode fazer pela interface web do provedor. Você não precisa ligar lá para o provedor e falar, deleta aí uma instância ou cancela tal serviço. Nada disso. Você tem autonomia para fazer tudo através de uma interface web, através de linha de comandos ou através de API, tá? Ao contrário de que você
for contratar um VPS, por exemplo, se você quer aumentar a quantidade de recursos, você precisa ligar para lá e fazer um upgrade do plano, aí você vai ter um contrato de fidelidade de 1 ano. Então, não tem nada disso. Você chega lá, sai usando, usou, pagou, não usou, não pagou.